Talvez você o conheça da abertura de Hunter vs Hunter, ou quem sabe pela fase inferno da saga de Hades, dos palcos de eventos da redação do herói ao lado de ídolos das anime songs. Ricardo Cruz tem seu nome ligado à cultura pop japonesa, o fã que virou parceiro musical de vozes que cresceu admirando. É a história que você conhece nessa entrevista especial. Eu comecei a gostar muito de séries japonesas numa geração em que todo mundo estava gostando muito de séries japonesas, que foi a explosão da geração Manchete. Foi a chegada de Jaspion, Changeman primeiro, e depois toda aquela enxurrada de tokusatsu na TV brasileira. Eu era aficionado mesmo, eu devia ter, 9, 10 anos na época, 11. Eu era muito viciado, a ponto do meu pai me proibir de alugar as fitas na locadora, porque eu alugava as fitas na locadora, sendo que eu já tinha a gravação em casa. Eu alugava porque eu queria ter durante um tempo em casa a capinha com as imagens e ficar olhando para elas. Eu fui muito pego por essa febre, muito. Tudo me fascinava naquelas séries, o design, que é algo diferente, né? É uma linguagem diferente. É meio esquisito, é meio grotesco, né? Você pega os monstros, a gente estava comentando agora há pouco do G-Look fantasma, dos Changeman, é uma coisa meio grotesca, que eu até hoje gosto desse tipo de arte. E aquilo me impressionou de uma maneira muito legal. Eu tive um choque muito grande e virei muito fã dessas coisas. Como todo mundo na minha época, mas eu acho que era um pouco mais ainda. E aí, seguindo o fluxo da minha juventude, igual a de todos os outros meninos e meninas que têm a mesma idade que eu fui pego por Cavaleiros do Zodíaco também, né? Depois que passou a febre dos tokusatsu, que durou um belo tempo aí, eu entrei de cabeça em Cavaleiros, virei muito fã de Cavaleiros, como todo mundo também. E foi nessa época que eu virei fã de anime, porque a culpa disso foi do jornal Estado de São Paulo, que publicou um caderno no sábado, que chamava Estadinho, e aí ali eles divulgavam a existência de uma biblioteca especializada em mangás japoneses, originais, obviamente, né? E aí eu falei pro meu pai, eu quero conhecer essa biblioteca de mangás. Falaram que tem edições de Cavaleiros, o mangá original de Cavaleiros, coisas que não passaram na TV. E meu pai, muito bondoso, muito paciente com o filho, me levou nessa biblioteca de mangá, ficava aqui na Vila Mariana, não existe mais, infelizmente, era bem legal, era uma pensão recheada de mangás, assim, tinha um acervo incrível. E eu fiquei fascinado, fiz ficha na biblioteca, alugava os mangás e tal, tudo em japonês. E aí eu vi um cartazinho nessa biblioteca, uma folha sulfite colada na parede, falando que no próximo domingo haveria uma exibição de vídeo de um grupo chamado Neo Animation, e eles iam passar animes inéditos no Brasil e alguns heróis japoneses também. E aquilo me deu um clique, assim, opa, heróis japoneses, assim, sabe? Porque é uma época pré-internet, acho que tem gente até que não entende direito isso, né? Eu simplesmente não vi mais nada de Tokusatsu depois da febre de Cavaleiros, porque não havia, né? Tinha lá um pouco de RX, um pouco de Cybercop, mas depois de um ponto não havia mais. E aí eu falei, caramba, que saudades, né? Eu já estava com meus 14 e 15 anos, assim. Aí pedi pro meu pai de novo, ele me levou na exibição do Neo Animation no domingo seguinte, e foi lá o marco zero da minha vida de fã de anime, ali que eu conheci outras pessoas que também gostavam mais do que o normal daquilo, igual eu descobri materiais originais. Era um evento que acontecia na Gibiteca em Fio, aqui em São Paulo. A gente colocava uma televisão, depois eu entrei para esse grupo, participei das exibições e tal. A gente, entrada franca, todo terceiro domingo do mês, a gente colocava uma TV de tubo numa sala de cinema, e as pessoas sentavam nas cadeiras e ficavam espremendo os olhos e tentando enxergar aquela telinha, o que estava passando. E por muitos anos eu fiz parte desse grupo, assim, nunca falhava. Todo terceiro domingo do mês a gente fazia exibição de vídeo. A gente alugava fita que tinha aqui nas locadoras da Liberdade, que eram destinadas a descendentes de japoneses que moravam no Brasil, para eles verem a programação do Japão. Então eles gravavam a programação do Japão, e a gente também, essa horda de fãs de cultura pop, alugar animes e tokusatsu lá nessas locadoras. E aí a gente exibia nesse evento e fazia uma explicação pro público. Era muito divertido,
era artesanal, e nesse processo eu aprendi muita coisa. A escassez, ela te traz... o pouco que você tem, você conhece bem, porque é tão escasso que você assiste aquilo 1 milhão de vezes, você comenta sobre aquilo 1 milhão de vezes, você repara em vários aspectos daquilo, muito porque tem pouco. Né? A gente comprava fita de colecionadores nos Estados Unidos, a gente fuçava todas as locadoras de São Paulo, era muito engraçado, a gente fazia, era uma coisa meio de caça ao tesouro mesmo, sabe? Achava um livro falando, nossa, parece que tem uma locadora que nem tá mais nativa aqui na região de Pinheiros, vamos lá? A gente ia lá, tocava a campainha do cara, atendia um japonês e um monte de brasileiro assim, oi, a gente sabe que o senhor tem fitas aí, a gente poderia dar uma olhada, e sabe, a gente ficava caçando na casa das pessoas, e cada episódio que a gente conseguia era um achado, a gente assistia, copiava e tal. Uma vez eu fui numa locadora, tinha essa coisa, né, de às vezes eles nem entenderem por que você tá interessado, rolava uma desconfiança, o que você quer aqui? Né, tinha um preconceito, né, hoje eu acho que não existe mais, mas naquela época tinha, de não aceitarem, não, você não pode fazer ficha aqui, você tem que trazer um sócio japonês, aí eu te permito, sabendo quem você é, se você sendo da confiança de alguém, de um japonês, eu permito que você faça a ficha aqui. Acho que nem é legal fazer isso, né, mas tinha sim. E com a ajuda de alguns poucos livros japoneses que catalogavam essas coisas, que tinham na Liberdade também, a gente comprava, a gente era um grupo de estudos de tokusatsu e anime. Então a gente adquiriu muito conhecimento nessa época, traduzia, mandava traduzir coisas, estudei, já comecei a estudar japonês nessa época, comecei a aprender o japonês nessa época e tal. A coisa foi tão enorme, né, essa paixão, né, pela cultura pop do Japão cresceu num determinado ponto que eu fui fazer intercâmbio no Japão. Em 1999 eu fiz o 3º colegial lá no Japão. Meu pai tem um papel muito importante em toda a minha carreira, porque ele poderia muito bem falar, imagina, que Japão, o quê? Vai estudar, moleque, sabe? Poderia falar isso, ele nunca falou isso. Ele falou, não, você realmente quer fazer isso, é seu sonho. Ele via que eu gostava, que eu me dedicava muito, isso muito mais que para a escola, sabe? Ele via isso e ele falava assim, é o que você quer, então vamos lá. Você quer ir pro Japão? Vamos ver se a gente consegue um intercâmbio e tal. A gente conseguiu, eu fui pelo Rotary Club em 99, passei 1 ano morando no Japão. Foi um sonho realizado na minha vida. Eu morei na cidade de Utsunomiya, uma cidade mais ou menos uns 100 quilômetros de Tóquio. Morei na casa de 4 famílias japonesas, 3 meses na casa de cada uma delas, para você conhecer a cultura, como eles vivem e tal. E foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi japonês nesse ano, eu fiquei estudando em escola japonesa, colocava um uniforme de terno, gravata, ia de bicicleta, tipo um personagemzinho de anime, assim, na neve, sabe? Indo pra escola. Eu me senti um personagemzinho muito de anime indo pra escola, assim. E tinha aulas de japonês lá todos os dias, tinha aulas de tudo, tinha aula de física em japonês, assim, então, porra, era um processo de imersão no universo japonês e na língua japonesa. Isso me fez aprender japonês, né, e foi incrível. E, sim, se eu já era fã nível hardcore no Brasil, quando eu fui pro Japão eu virei o nível ultracore, ubercore, assim, fiquei muito... Porque eu me senti, até falo isso no curso, quando eu falo de como eu aprendi japonês, porque eu me sentia numa churrascaria, assim, em que eu tenho tudo à minha disposição e não tem limite. Sabe, aqui no Brasil as coisas eram tão escassas, a gente achar um episódiozinho, um livrinho, uma coisinha, uma informaçãozinha, era tão difícil ir lá. Você ia pra livraria, você ia pra locadora, né, você alugava as coisas, então essa paixão só cresceu. Eu voltei para o Brasil em 2000, com 18 anos. Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi com o Nelson Sato. Eu não me recordo direito como eu fui para lá. Engraçado isso. Eu não me lembro como eu fui para lá. Mas eu fui. O Sato, nessa época, ele estava com um programa na CNT de super-heróis, sessão super-heróis e tal, e eu era o roteirista do programa. E... acho que por ter acabado de voltar do Japão, eu não sei mesmo como fui para lá, mas comecei a fazer roteiro para o programa do Sato. E logo em seguida, no mesmo ano, eu fui chamado para trabalhar na editora Conrad, né, que na época não tinha nem lançado mangá nenhum, tinha só a revista Herói. Eu dei uma entrevista, né, eu tenho um amigo muito próximo que é o Renato Siqueira, ele era redator da Herói.
E aí ele soube que quando eu morei no Japão, eu fiz uma visita à pedreira da Toei, né? Inclusive tem um livro aqui, vou mostrar para vocês, ó. Até separei esse livro aqui que eu comprei lá, que é a enciclopédia de todos os monstros japoneses. Tem uma página que eles falam sobre locações. Não dá para ver, mas é essa página. E aqui tem o endereço da pedreira, que é a locação onde eles filmavam todas as cenas de ação, praticamente todas as cenas de ação marcantes dos tokusatsu dos anos 80, assim. Então é um lugar muito místico, assim, para quem gosta. Daí, coitada da família que tava me hospedando, né? Não entendeu nada. Ele falou, mas você quer ir visitar uma pedreira? Por quê? Eu expliquei, não, porque eu gosto dessas coisas. E é um lugar muito especial para mim, vamos lá. E a família me abraçou essa ideia. Falou, então vamos. Descobriram onde era, me levaram lá. Eu trouxe pedras do chão. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu trouxe pedras na minha mala de viagem. Quando eu voltei pro Brasil, a minha mãe abriu as malas. Eu com 18 anos, ela falou, ai filho, o que você trouxe? Roupas e tal. Não tinha nada, tinha pedras, livros e fitas de VHS, assim. As roupas eu despachei por navio, iam chegar daqui 3 meses, não veio uma roupa, veio inclusive pedras da pedreira da Toei. Na época foi uma coisa tão mágica que hoje as pedras são na casa dos meus pais, eles herdaram essa, mas eu tô para ir, meus pais moram no interior, então é um lugar mais amplo, tem onde guardar as coisas. Eu moro em São Paulo, numa casa muito pequena, então não tem muito espaço para as coisas. Mas eu quero trazer as pedras, ficar sempre perto delas. Estou com saudades das pedras. Faz muitos anos que eu não tenho contato, que eu não as vejo. E essa história eu contei numa matéria para a revista Herói. O Renato Siqueira trabalhava lá, me convidou, eu fui entrevistado e eu saí numa edição da revista sendo entrevistado para contar isso. E aí, quando eu fui dar essa entrevista, eu pedi emprego lá na Herói. Falei, nossa, eu quero muito trabalhar com vocês, eu adoro essas coisas e tal. Acabei de voltar do Japão. E passou uns meses, eles me ligaram e me contrataram. Daí eu fiquei 4 anos na editora Conrad, peguei todo o início dos mangás no Brasil, né, num formato invertido, em preto e branco. Foi uma experiência maravilhosa. A gente começou a fazer os primeiros eventos, participar dos primeiros eventos de anime, né, na época tinha o AnimeCon só, não tinha nem o Anime Friends ainda, era uma época bem de início mesmo. Foi quando eu comecei a cantar, porque quando eu morei no Japão, o hobby do japonês é ir no karaokê, ainda mais dos estudantes. Então eu ia muito no karaokê, assim, a gente acabava a aula e dava uma passadinha no karaokê. E nunca nessa época imaginei que eu fosse ser cantor, mas jamais. Só que estando no karaokê, aquilo era tudo tão novo, daí eu começava a folhear a lista de músicas e eu via que tinha uma seção só de tokusatsu e anime. E eu via que tinha tudo, tinha música de ação do Jaspion. Eu falei, porra! Daí comecei a cantar, né? Até a época que eu tava muito, muito fã, descobrindo as coisas. E aí eu comecei a cantar e o pessoal elogiava, você tem uma voz legal, mas nunca pensei que eu fosse ter uma carreira como cantor. E aí quando eu voltei pro Brasil e trabalhei na Conrad, a gente começou a participar dos eventos, e nos eventos sempre tem um palco, tinha desde aquela época um palco para você cantar as músicas, e eu ia lá e cantava as músicas, e as pessoas gostavam, respondiam sempre muito bem, e aí comecei a ser chamado por alguns eventos para cantar, e esse foi o início da minha não carreira, porque não era profissional, mas deu cantar na frente de pessoas. Foi bem espontaneamente, enquanto eu era funcionário da Conrad Editora e participava das feiras pela editora. Aí chegou 2003, eu trabalhando na Conrad ainda, eu conheci o Takashi, que é o presidente hoje da Yamato Corporation, que é a fundadora do Anime Friends. Se bem que, na verdade, o Anime Friends ele foi fundado, não existia a Yamato ainda, né? Era o Takashi, tinha e mais algumas outras pessoas, tinha um time grande, né? Não dá pra citar todo mundo, mas eu tava nessa primeira equipe do Anime Friends. O Takashi chegou querendo investir nesse meio, a gente moldou o Anime Friends em 2003. E como diferencial, eu propus que ele trouxesse do Japão cantores originais das trilhas que fizeram sucesso aqui. Porque quando eu morei no Japão, eu dei uma escapada da minha cidade umas 3 vezes para Tóquio para assistir shows do Hironobu Kageyama e o Super Hero Spirits, que reúne cantores originais de Tokusatsu e tal, e eu pirei, me emocionei, e quando surgiu a oportunidade eu falei, gente, se eu me emocionei do jeito que eu me emocionei lá no Japão, a gente tem uma geração toda aqui para emocionar também. Então vamos trazer esses caras. E o Takashi topou,
bancou, era um ano muito inicial, eles vieram sem cachê pra cá, nossa, isso rende um papo só sobre isso. E o primeiro Anime Friends foi um grande sucesso, foi quando eu conheci o Hironobu Kageyama, que é o intérprete original, né, de Tchala Rechala, We Got a Power, Soldier Dream, a música dos Changeman, meu ídolo. Conheci o Akira Kushida, cantor de várias trilhas do Jaspion, dos Policiais do Espaço, abertura de Jirai, abertura de Giban, outro ídolo. E nesse mesmo ano veio o Hiroshi Watari, que é o Boomerman do Jaspion, é o ator que faz o Charivan, é o ator que faz o Spielman, é um ícone dos anos 80. Então, quando esse trio desembarcou, era uma emoção muito grande no aeroporto, assim, sabe? Era inacreditável. Inacreditável. Esse era o primeiro contato estreito com a indústria do lado de lá, né? Muitos anos de admiração e escassez do lado de cá, e de repente você está frente a frente com seus ídolos, tem um impacto muito grande. E foi aí que eu conheci o Hironobu Kageyama, e quando ele veio no ano seguinte, segunda edição do Anime Friends, ele veio acompanhado da Masami Okui, que é uma outra cantora que estava gripada. E aí ela não pôde ensaiar naquele dia porque ela resolveu preservar a voz. Eles vinham, né, passavam um som com uma banda brasileira e essa banda brasileira fazia o show com eles no evento. Só que como a banda brasileira estava ensaiando, as músicas da Masami Okui, que estava gripada, precisavam ser passadas também. E eu, muito metido a besta, peguei o microfone e falei, eu vou cantar. Porque eu já vinha ensaiando com a banda, fazendo a voz durante os ensaios, antes deles desembarcarem no Brasil. Né? A banda ficava meses ensaiando. Então eu falei, já que eu estou ensaiando todo esse tempo, ela vai descansar, eu canto, a banda precisa ensaiar de qualquer jeito. E eles me viram cantar, e eu sabia, né? Tava fazendo um charme também, queria que eles me vissem cantar, porque meus ídolos e tal, tem essa coisa. E eles gostaram bastante, né? Eu ainda tudo muito espontâneo, não tinha a menor ideia, assim, do que aquilo poderia trazer para mim. E aí o Hironobu Kageyama me viu cantar, o Masaki Endo estava junto nesse ano, gostaram muito da minha voz e me pediram uma demo. Falou, Ricardo, faz uma demo e manda para o Japão, porque tem um concurso acontecendo para trazer um membro novo para o Jump Project, que eu não sabia que estava acontecendo. Daí eles me informaram, daí eu me inscrevi nesse concurso, gravei a demo e mandei para o Japão. E foi muito surreal o que aconteceu na sequência, porque ia vindo mensagens assim, olha, você está entre os 100 escolhidos, você está entre os 20, você está entre os 10, você está em primeiro, você ganhou. E eu falei, como assim? Eu tô aqui no Brasil, caralho, fiquei louco, fiquei muito feliz, muito feliz. E eu, por coincidência, já estava com uma viagem para o Japão a turismo planejada para 2005, que foi quando eu fui para lá. E aí eu fui para já cantar a minha primeira música com o Jump Project, que é a música Gong, tema do jogo Super Robot Wars. Gravei uma outra chamada Psybuster, que foram as minhas duas primeiras gravações pro Jump. Aí fiz entrevista, então assim, vivi um sonho dourado no Japão, porque quando eles vieram pro Brasil, já foi aquele impacto, né? Os três estão aqui no Brasil. Agora, quando eu vou pro Japão, e vou pra gravadora, e vou pra casa do Hironobu Kageyama, e vejo o acervo dele, vejo o acervo da gravadora, e vou pra eventos que eles estão participando a primeira vez, em 2005 eu fiquei bastante tempo no Japão, fiquei quase um mês lá. Então a gente viajou pra lá, viajou pra cá, ia pra emissora de TV, conhecia ídolos o tempo inteiro de anime song, atores de tokusatsu, foi assim, foi um sonho realizado de uma maneira que eu só tenho a agradecer. Eu conheci a Toei Company, eu fui até a Toei Company, eu acompanhei a gravação da abertura de Geki Ranger, eles estavam gravando as cenas dos vilões, só dos vilões, no dia que eu fui posando pra câmera, assim, pra aparecer na abertura, então acompanhei isso. Foi surreal. Conheci a equipe, que eu já sabia, muito nerd, né, já sabia o nome dos diretores e tal. Eu falei, caralho, senhor,
é o Masao Inokuma, sabe, o cara super importante para a história do Tokusatsu. Foi muito legal, foi muito legal. Eu lembro que até escrevi um texto pro meu blog, escrevendo a ida pra Toei, e o Masao Inokuma, ele falou um negócio que deixa eu tentar lembrar. A gente falou, não, mas é estranho isso. Ele falou, estranho é ver 2 brasileiros numa gravação de um Tokusatsu japonês aqui, isso é mais surreal do que qualquer outra coisa. E a gente deu risada, foi muito legal. E aí começou a minha história com o Jump Project, que dura até hoje, né? Eu faço participações com a banda, que hoje acho que dá para ser considerada, acho que a maior banda especializada em anime song do planeta. Eu tenho essa honra, né, de estar com eles, aprendi demais com eles, aprendo até hoje. Inclusive hoje, antes de vocês chegarem, eu tava terminando uma demo pro disco novo do Jan, assim, terminando de gravar a voz, mandei para eles já, vai entrar no disco novo, então sigo produzindo coisas com o Jump Project também. Eu participo do Jump Project, né? Eu não sou um membro fixo, porque eu tô no Brasil, eles estão lá e eu faço participações. Normalmente eu vou uma vez por ano, tem anos que eu não vou, mas normalmente uma vez por ano. Eu fui acho que umas 10 vezes fazer show, gravar e tal. Geralmente eles solicitam músicas, né? Pelo menos dos processos que eu participei. Eles mandam, do One Punch Man eu participei. Chegou um e-mail do Hironobu Kageyama, copiado de todo mundo, falando, gente, é uma oportunidade incrível pra banda, a gente vai fazer o tema de um anime chamado One Punch Man. Daí eles passam imagens do anime, eles passam o que a produção do anime pede em relação à música, a gente quer uma música assim, assado, dão um briefing de como vai ser, tantos BPM, pode ser com um estilo meio punk rock, pode ser assim, pode ser assado, e a gente vai, em cima desse briefing, a gente cria demos, a gente cria músicas. Eu mandei 2 demos, e aí cada um dos cantores manda quantas demos conseguir até a data do fechamento. Eu consegui mandar 2, e o resto do pessoal mandou, cada membro do Jan deve ter mandado suas versões, mas não teve jeito, o Hironobu Kageyama foi quem ganhou essa eleição de música, e a música dele foi a que se tornou a abertura do One Punch Man. Eu ia gravar com eles, cantar junto, mas teve um problema de prazo muito corrido, que eu não podia parar o que eu estava fazendo para cantar no prazo que eles precisavam, e acabei não participando dessa. Mas tudo bem, viram outras. E eu já realizei um sonho incrível com o Jan, que é cantar a abertura de um Tokusatsu, na verdade de 2. E uma delas, a música, eu compus junto com o Hironobu Kageyama, então é uma honra incrível, né? Você vê um ídolo seu, um cara que você cresceu ouvindo a voz, cantando uma melodia que você criou na sua casa, assim, é muito legal isso. Que é a abertura do Garo, é a segunda abertura do Garo, que chama Waganawa Garo. E eu gravei também só cantando a abertura de Rescue Fire, também, que é um tokusatsu, e pô, foi muito legal fazer isso. Eu não senti nenhum preconceito em relação ao público japonês, de maneira alguma. Se houve, não chegou nunca até mim. Pelo contrário, eu sempre me senti muito acolhido, porque, bom, o Hironobu Kageyama, o Masaki Endo, Hiroshi Kitadani, a Masami Kui e o Yoshiki Fukuyama, que são os membros do Jan, eles são veteranos, né? Eles são veteranos da indústria, né? Eles estão nessa há muito tempo. Então eu ter sido apadrinhado por eles, eu acho que fez com que o público japonês automaticamente me aceitasse também. E ficasse... Tem uma admiração que eu sinto dos japoneses, porque eles não têm muito ideia do quanto a cultura pop que eles exportaram para o mundo e ainda exportam tem impacto na vida das pessoas. Eles não têm muita essa noção. O Japão é um país que, apesar de exportar muito cultura, ele só consome a própria cultura. Ele consome muito da própria cultura. É um pouco fechado nesse sentido, mas não do lado negativo. É que ele produz tanta coisa que ele consome, e a cultura japonesa ela é tão diferente da cultura do Ocidente, então eles consomem a própria cultura, é um volume muito grande. Então eles não têm noção de como existe fãs, e eu represento esse fã estrangeiro, vamos dizer assim, dentro do Jump Project.
Então eu sinto uma admiração. Eles são muito atenciosos, eu recebo carta de fãs até hoje, aqui mesmo estando no Brasil. Toda vez que eu vou pro Japão, eu sinto um carinho muito grande. E quando eu encontro os fãs em estação de trem, sabe? Quando a gente vai partir para fazer um show e tal, eles vão sempre com um presentinho, sempre com uma palavra de apoio, sempre deixando claro que eles estão lá junto com você na sua carreira. Isso é muito, muito legal. Muito, muito legal. E os fãs do Brasil é bem similar também, porque eu acho que o tema ser anime, ser cultura japonesa, são pessoas que admiram a cultura japonesa, mesmo aqui, né, que gostam do Japão. Então existe sim uma similaridade entre fãs do Japão e fãs aqui do Brasil, e isso é muito legal, é muito legal, é muito importante a gente ter esse apoio em todas as maluquices que a gente inventa fazer, sabe, seja em música, seja fazendo curso de japonês, seja fazendo bandas novas, assim, que a gente tem projetos e tal. O público é muito, eles nos apoiam muito, sem eles a gente não daria um passo. Em termos musicais, sim. Sempre que eles vinham pra cá, ou que eu ia pra lá, eu levava músicas brasileiras pra ele, mas de tudo, assim. De Elis Regina, João Gilberto, o Kagema é muito fã de bossa nova, né? Ele gosta muito de Nara Leão, então eu levava coisas da Nara Leão, até coisas mais pop. Eu lembro que eu dei aquele disco que na época tava um super sucesso, que é da Ana Carolina com Seu Jorge, acústico, sabe? Que eles cantam, é isso aí, sabe? Que tocava todo dia. E aí tem várias músicas que ela tocando pandeiro e baixo, e o Seu Jorge cantando com aquela voz rasgada. O Kagema ficou maluco nesse disco. Ele virou fã, assim, de pedir pra ir no show quando vinha pro Brasil. E falava que sempre antes de entrar no palco, ele escutava uma das músicas da Ana Carolina lá. Acho que aquela, vou deixar a rua me levar. Ela só voz e violão, assim, ele escutava sempre. Vou deixar a rua me levar, ver a cidade se acender. Quem sabe, né, esse tipo de... Não só esse disco, obviamente, mas tudo que ele ouve de música brasileira, isso certamente tem uma influência na produção original dele também, com certeza. Sobre Sempre Sonhando, ela foi uma faixa bônus no disco de melhores músicas, né, daquele ano, do Jam. A gente resolveu, na verdade foi um presente que eu recebi do Hironobu Kageyama, que ele quis fazer uma música que contasse a minha história. De um jeito poético, sabe? De alcançar um sonho, de admirar algo e fazer parte daquilo depois de um tempo. É sobre isso que a música fala. Eu escrevi a letra junto com ele e, pô, é uma musicaça, né? Sempre Sonhando é uma puta música legal. É uma música incrível, a melodia é forte, todo mundo adora essa música no Japão. Ela ela fez muito sucesso, é uma das músicas mais pedidas. A gente cantou, eu cantei no último show que eu fiz lá, a gente cantou essa música. Então foi muito legal, assim, fazer, e a ideia de inserir palavras em português partiu um pouco de mim e deles. Eu achei que seria legal, como música japonesa insere tantas palavras em inglês, é super normal aparecer frases inteiras em inglês em música japonesa. Falei, por que não a gente colocar em português também? E aí inserimos lá, falei a pronúncia pra eles, e Sempre Sonhando virou Sempre Sonhando. A Hero em português a gente lançou no box comemorativo de 10 anos, se eu não me engano, do Jam Project. A Hero foi gravada em inglês também, em chinês, será que foi gravada em chinês? Não me lembro agora, em português. E foi muito divertido, foi muito desafiador dirigir a gravação deles, japoneses ali, tentando fazer a pronúncia em português, né? Porque é muito interessante, né? A língua japonesa, ela é mais simples pra gente, em termos fonéticos, porque o japonês tem menos sons, né? O japonês tem sons silábicos abertos, ele tem menos sons. Nós temos mais sons do que os japoneses conseguem falar.
né, do que eles estão acostumados a fonar, né? Então é complicadíssimo. Coisas como lhe, né, é muito difícil. E a gente foi calmamente gravando palavra por palavra, às vezes. E é uma música muito importante assim na minha carreira, porque ela reflete exatamente o sentimento, né, de você crescer envolto a sonhos, e você crescer assistindo os seus heróis, você crescendo com essas mensagens, e de repente quando você chega na vida adulta, a realidade bate na sua porta, né? Você fica adulto e você começa a ter responsabilidade, você começa a ter tristezas, você começa a ter coisas que não estão no seu controle, que vão tendo que administrar situações complicadas. Não é só alegria e felicidade como era quando você simplesmente sentava na frente da TV e assistia Tokusatsu, por exemplo. Então a letra fala um pouco disso, sabe? Que mesmo que a gente cresça, a gente não deve esquecer daquele sentimento puro e daquela alegria de quando a gente só sentava e a nossa única preocupação é ver o Jaspion lutar. É sobre isso que fala a letra, então é muito legal. On The Rocks foi o meu primeiro projeto solo, né? Eu já estava há alguns anos com o Jump Project e eu comecei a sentir necessidade de compor coisas para mim, coisas que eu queria, na verdade, fazer uma homenagem àquilo que me possibilitou ter a carreira de cantor, que foram as séries japonesas, que foram os animes, etc. Então eu quis fazer um single que tivesse o clima e o espírito das músicas de super-herói japonesa, e cantar em japonês, e fazer um clipe de super-herói, tipo Tokusatsu, e foi isso que aconteceu. Foi um projeto muito legal, foi um projeto muito, 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 muito legal, realização de mais um sonho, que foi gravar praticamente um Tokusatsu, né, criar um personagem e gravar. Nesse clipe eu tive a colaboração de duas pessoas incríveis, que é o Fabiano Brock, que fez a direção, junto com o Ariel Vollinger. O Ariel é meu amigo de infância, né, super fã de Tokusatsu, é um excelente profissional. Ele trabalha hoje em dia ele trabalha na O2, né, trabalha seriamente com cinema. O Fabiano também, ele trabalha na Vetor Zero, a maior pós-produtora da América Latina, e também muito nerd, fã de super-heróis japoneses. Então foi muito legal ter essa colaboração. A gente concebeu junto esse clipe para ser bem fiel aos heróis japoneses, assim, ao Jaspion. A gente queria fazer uma luta do Jaspion enquanto eu tocava a minha música, e foi isso que aconteceu. A gente teve a participação do Hiroshi Watari, que é aquele ator que eu falei mais cedo, né, que fez o Boomerman, uma lenda, um ator que participou das séries mesmo, e ele é super fã, né? Ele é um ator já mais velho, ele fez as séries e até hoje ele é fã, né? Quando eu encontro ele no Japão, a gente vai junto comprar livro, comprar brinquedo e tal, ele gosta dessas coisas. Ele participou, ele foi o herói do clipe. A gente teve a participação do Kawemura, que fez o vilão lá, todo barbudão, com aquela cara dele de mal, foi muito legal também. E é isso, virou um curta-metragem, assim, On The Rocks. A gente criou um herói original, com armadura. Quem não assistiu, assiste, que ficou muito, muito legal. Muita gente me pergunta, né, se o herói que aparece no clipe do On The Rocks vai ter continuação, vai ganhar série e tal. A princípio não vai. Ele é só um herói que aparece no clipe mesmo e ele cumpre a missão dele naquele clipe. Mas no final o vilão foge, né? Então tem esse suspense. Mas, assim, a princípio a gente não pretende voltar com... Não sei, né? A gente nunca fala nunca, né? Mas a princípio a gente não pretende voltar. No single, né, no EP do On The Rocks, tinha mais duas outras músicas que agora com o Danger Sun a gente vai regravar. A gente vai pegar as três músicas, na verdade, On The Rocks, Kill Shot e Silent Road. Essas três músicas que saíram ali em 2014, 2015, a gente vai agora em 2017 regravar com o Danger Sun. Eu, Rodrigo e Larissa, a gente vai fazer um arranjo novo, vai fazer letra em português dessas músicas, e aí a gente vai lançar como Danger Sun. Elas vão ter uma vida nova aí.